Começa agora, Viva o Litoral. Turismo, mercado imobiliário, economia e infraestrutura, estradas e mobilidade, oportunidades. Para quem tá e para quem vai. Tudo sobre o litoral paulista. Uma parceria entre a Rádio Bandeirantes e a Prefeitura de Santos. Apresentação: Felipe Garrafa. Olá, muito bom dia, tá começando mais um Viva o Litoral pra você aqui na Rádio Bandeirantes e hoje em um dia especial. Hoje, Dia das Mães, é sempre bacana demais você que ainda tem a sua mãe no seu convívio, pra você que infelizmente já o tempo acabou levando e você guarda boas lembranças. Então, nesse Dia das Mães, fique próximo da sua mãe, da sua família, dos seus irmãos. Enfim, é bom ficarmos todos juntos. E para quem é avó, o Dia das Mães hoje é dobrado. E até permito aqui na abertura do Vivo Litoral de hoje, e por se tratar do Dia das Mães, e até com um pouco de egoísmo, é verdade. Porque nesse Dia das Mães está sendo algo especial. Hoje eu estou passando por um problema difícil, com a minha avó internada, num quadro de saúde muito complicado. E reservo aqui ao ouvinte da Bandeirantes, porque quando a gente faz rádio, principalmente, a gente tem um contato muito próximo com você, ouvinte. Você manda mensagem de maneira imediata, um áudio no WhatsApp, e na televisão a gente tem esse aspecto, só que um pouco mais distanciado. É verdade que quando, às vezes, as pessoas me reconhecem na rua, pô, Garrafa, você tá lá no Brasil Urgente, lá na Band e tal, parece que a pessoa já te conhece, parece que tem uma intimidade. Então, nesse Dia das Mães, eu me reservo aqui compartilhar esse momento que passo aqui junto com você, ouvinte da Bandeirantes, para que você aproveite demais mesmo. Seja a sua mãe, seja a sua avó, a sua família. Se você, neto, que você está me ouvindo aí, a neta que está ouvindo, dê um abraço tão apertado nos seus avós, dê um abraço tão apertado no seu pai, na sua mãe. Em especial hoje, se você estiver no seu convívio, dê um abraço apertado na sua mãe. Por mais que a gente fale assim, pô, essa pessoa viveu tanto, eu tive tantas histórias, tantos momentos para compartilhar com a minha mãe, com a minha avó, com algum parente. Quando o amor é tão grande e incondicional, nem o tempo é capaz de resolver e você falar, olha, eu queria mais um pouquinho de tempo. E eu compartilho essa história com você para você te aproveitar esse domingo. Aproveitar o domingo com a sua família. Aproveitar o domingo com quem você merece e quer estar ao seu lado. Família, família, papai, mamãe, tia. Família, família, almoça junto todo dia. Nunca perde essa mania. E agora, para começar de vez o Vivo Litoral com você, com notícia, informação, prestação de serviço, num clima de domingo. Então, antes de eu chamar o Giro de Notícias, Roger Palme Duarte, o nosso sonoplasta, criador, produtor, o cara das ideias aqui, solta o WhatsApp da Bandeirantes 2 vezes, para marcar o WhatsApp da Bandeirantes 2 vezes, para já contar com a sua participação nesse domingão de Dia das Mães. Vai, Roger! 11 999 048756. 11 999 048756. Mas antes, já o nosso Giro de Notícias, você bem informado sobre o litoral. E atenção, porque falta menos de um mês para a eleição de prefeito em Mongaguá. No dia 8 de junho acontece uma nova eleição para definir quem será o novo prefeito de Mongaguá. Lá tá uma confusão danada, se você não tá sabendo ainda, eu te conto. Pelo que a gente conseguiu observar, foi aprovada por unanimidade em uma sessão plenária no Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, a eleição suplementar em Mongaguá. O TSE manteve indeferido o registro da candidatura do até então prefeito Paulo Wiazowski Filho, do PP. Ele foi o candidato mais votado nas eleições de 2024. No entanto, o TSE resolveu cassar a chapa por improbidade administrativa.
É importante destacar aqui que os munícipes precisam ter deixado o cadastro em situação regular e registrar o domicílio eleitoral na cidade até o dia 8 de janeiro desse ano. E eles agora voltarão às urnas para definir quem será o novo prefeito, já que o TSE acabou barrando essa candidatura da chapa do então prefeito, o Paulo. A gente segue acompanhando o que vem acontecendo, o que vai acontecer com as eleições. Tem eleição em Mongaguá, hein? 8 de junho, a eleição suplementar está marcada, então menos de um mês para você ficar atento, hein? Viva o Litoral, na Rádio Bandeirantes. E malandro é malandro, mané, mané. Pode escrever que é. Malandro é malandro, mané, mané, diz aí. Pode escrever que é. E lembra daquela história que a Ana Galeano trouxe pra gente, Gustavo Silva também aqui falou muito na semana passada, daquela funcionária que ganhou um Jeep Compass no valor superior a 100 mil reais da empresa. Se você ainda não ficou sabendo dessa história, um resumo rápido, tá? O dono da loja lá, o dono da empresa, que depois foi preso numa ação da Polícia Federal e tal, mas já foi solto, conseguiu um habeas corpus. A funcionária ganhou um carro de mais de 100 mil reais, esse Jeep Compass, num sorteio da empresa. A funcionária e todos os funcionários que participaram ali puderam, em razão do bom desempenho, era algo para agradar e tudo mais, todo mundo feliz, aquela coisa toda. Só que a funcionária acabou tendo o carro tomado da empresa, segundo o empresário, porque ela desrespeitou normas e tudo mais, estava usando o carro para alugar, algo que não podia, mas ela teve que devolver o carro depois, curiosamente ou não, que ela começou a reclamar com a direção da empresa que o carro estava com problema, que teve que gastar mais de 10 mil reais para arrumar a documentação, para arrumar motor do carro que veio com quebrado ou parcialmente quebrado, aquela coisa toda, aquela confusão. Só que por que agora eu resolvi voltar a esse assunto, uma semana depois? Porque, em razão, claro, da repercussão, teve um acordo extrajudicial foi firmado entre a empresa que sorteou o Jeep Compass e a ex-funcionária, Larissa Amaral da Silva. Eles chegaram num acordo, tudo ainda mantido em sigilo, mas, pelo jeito, ela deve ter recebido a grana de volta, ela deve ter recebido o dinheiro do carro inteiro de volta, ou do reparo, ou falou, fica com o carro que já deu muito problema, e a repercussão negativa para a empresa Quadricontabilidade. Nós fomos atrás do empresário, só que ele estava preso e desde então não conseguimos contato com a defesa do empresário responsável por esse sorteio. E é importante destacar, não adianta nada de ser assim, vou fazer um sorteio aqui e tal, eu vou fazer o sorteio. Tem que, para fazer sorteio mesmo valendo, tem que entrar em contato com o Ministério da Fazenda, é uma burocracia danada. Então, o caso foi resolvido da funcionária que foi demitida porque reclamou com o patrão porque o carro estava quebrado que ganhou no sorteio. Caso resolvido, hein? É cada uma, é impressionante, que coisa absurda. Vou fazer um bingo lá na casa da vovó. Vou fazer um bingo lá na casa da vovó. O prêmio é minha sogra, sai numa pedra só. O prêmio é minha sogra, sai numa pedra só. E quem ganhou tem que levar. Tem gente falando com a gente. Na semana passada eu perguntei o que é que te dava mais trabalho em razão do feriado, do dia do trabalho, né? O Roger falou que era um negocinho ali que ele bebia e tal. Eu não sabia se é a bebida que dá trabalho pro Roger ou o Roger que dá trabalho quando toma um negocinho. Mas tá valendo. O Paulo Marcelo Mamone aqui participou, falou que dá trabalho cuidar da filha de 14, 15 anos, educar a filha de 14, 15 anos é o que dá mais trabalho. E agora os nossos ouvintes participando também. Teve um ouvinte aqui, o Marcos Shimoto, de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Valeu, Marcos. Ele escreveu aqui: estou com Mamone, adolescente de 14, 15 anos, é um desafio. Outra coisa, organizar um casamento é fácil, o duro é pagar. Porque eu falei que o que tá me dando mais trabalho agora é organizar um casamento. E tem ouvinte falando com a gente. Vai, Roger. 11 999 048756. Bom dia, Garrafa. Bom dia, Bandeirantes. Antônio Gonçalves, de São Paulo. Tenho 79 anos. Nesses 79 anos, o que é mais difícil de viver é contornar um país de corruptos. O Antônio tá bravo aí, hein? O Antônio tá bravo. Roger, vamos mudar a programação. Mais um ouvinte, vai? Dá tempo? Põe mais um ouvinte aí da Bandeirantes, vai. Bom dia. Parabéns pelo programa.
José Cândido aqui de Bertioga. Me diga, e as praias de Bertioga? Você tem aí já a programação das praias de Bertioga? Quais são as melhores? Opa. Muito obrigado. Nós falamos aqui quais são os melhores bairros para morar em Santos. Aí na outra semana falamos do Guarujá, mas de Bertioga a pesquisa não fala quais são os melhores bairros para viver em Bertioga. Qual que é o melhor bairro? Você pode participar aí. Qual que você acha que é o melhor bairro para levar a vida e curtir numa boa em Bertioga? Vamos ficar atentos a isso também. Vamos à la praia, oh, oh, oh. Vamos à la praia, oh, oh, oh. Vamos à la praia, oh, oh, oh. Vamos à la praia, oh, oh. Bronzear é o jogo, logo de manhã. Todos nesse fogo. Ó, atenção que o Gustavo Silva sempre criativo nas suas pautas, nas suas reportagens, mas o Gustavo Silva hoje tá contando algo que é desespero pra todo mundo que vai pra praia. Pra todo mundo que vai pra praia, porque eu frequento muito Santos e Praia Grande, muito mesmo. E às vezes eu percebo que o pessoal lá das barracas, às vezes abusa um pouquinho do preço. Às vezes uma porção de batata frita é um negócio assim escandaloso de caro. Porção de porquinho, às vezes é mais cebola do que o porquinho. Não dá pra enxergar o peixe porque vem aquela cebola milanesa. Mas é uma delícia também, né? É uma delícia. Mas enfim, o que o Gustavo Silva vai trazer pra gente é uma internauta, uma influencer, agora todo mundo é influencer, né? Mas uma influencer que gravou ali um cardápio numa praia do Guarujá. E ela ficou escandalizada com o preço do cardápio. O Gustavo Silva vai colocar na reportagem, mas já te adianto. Tem porção que nem é aquela porção, aquela coisa toda, que os caras estão cobrando R$450. E o guarda-sol não é de graça não, tem que alugar o guarda-sol. Ô Gustavo Silva, o que é que você conta pra gente? Mas tem porção cara na praia, o pessoal abusa, hein, Gustavo? Bom dia. Oi, Garrafa, um ótimo dia pra você e para o ouvinte ligado aqui no Viva o Litoral, na Rádio Bandeirantes. Porções de cação e porquinho a R$170 e iscas de frango a R$150. A pergunta é, como curtir um dia de descanso na praia sem gastar muito? O tema voltou à tona nas redes sociais após a influenciadora Thalita Moraes postar um vídeo dando destaque a um cardápio com os preços salgados em uma praia do Guarujá, no litoral sul do estado de São Paulo. Além de mostrar as porções que custam entre R$150 e R$450, a postagem também escancara uma prática não permitida, mas muito comum dos quiosques: a de cobrar no consumo dos turistas pela estrutura para estadia no local. Ou seja, exigir um valor mínimo de consumo para que os turistas possam utilizar as cadeiras de praia e os guarda-sóis de domínio do estabelecimento. No caso da criadora de conteúdo, quem quiser aproveitar a estadia gastando o mínimo possível, ainda terá que desembolsar mais de R$100, o preço da porção mais barata. Nos comentários do vídeo é possível ver várias pessoas revoltadas com a situação, o que levantou questionamentos sobre as barreiras socioeconômicas geradas pelos altos valores praticados. O problema, no entanto, não é exclusivo do litoral paulista e tende a piorar durante a alta temporada, quando acontece a chamada inflação do verão. No início deste ano, por exemplo, um levantamento da Fundação Getúlio Vargas apontou para uma alta média de pouco mais de 5% nos preços dos itens mais consumidos, incluindo lanches, sorvetes, cervejas, refrigerantes e até protetores solares. E na prática, as consequências impactam diretamente o nosso bolso. Em algumas regiões, os banhistas chegaram a relatar picolés custando R$40. Mesmo assim, a pesquisa também indicou uma redução de quase 4% no preço dos pacotes turísticos durante o início do ano. E é em meio a esse mar de preços altos que os especialistas recomendam preparar as finanças para o período de descanso com antecedência. Outra dica é levar de casa os itens que serão consumidos na praia e, caso possível, levar as próprias cadeiras e guarda-sóis. Assim, é possível garantir uma bela estadia na praia sem comprometer as contas. Volto contigo, Garrafa. Você acredita, compadre? Eu não! E o povo como está? Tá com a corda no pescoço. É o dito popular. Deixa a carne, rói o osso. Mas a vida dessa gente... E a porção? Aposto que está um colosso. Mas da fruta que eles gostam... 450 conto? Eu como até o caroço. Mas da fruta que eles gostam... Mas o quê? Eu como até o caroço. E o povo como está? Tá com a corda onde? Pô, vai
porção de 450 conto também tá de sacanagem, hein? Pô, esse é o destaque do Gustavo Silva, sempre criativo demais, pra você ficar atento. E aí na praia que você frequenta? Essa daí foi uma influencer que flagrou esse cardápio absurdo no Guarujá. Mas e na praia que você frequenta? Como é que tá o cardápio? O pessoal tá abusando no preço? As coisas estão caras mesmo, os alimentos estão muito caros mesmo. Mas, pô, 450 conto uma porção aí? Ah, para com isso, vai. Eu vou pro intervalo comercial pra respirar um pouco e voltamos com muito mais pra você, ó. E atenção você de Ubatuba, hein? Aquela história de levar barraca pra praia, isso aí tá pra acabar e tá causando uma confusão. Eu volto já. Rede Bandeirantes de Rádio. Estamos apresentando Viva o Litoral na Bandeirantes. Muito mais. Conte com os preços baixos do Gigante Max Atacadista para economizar muito mais na sua casa e lucrar muito mais no seu negócio. Contrafilé 39,79 o quilo, Flor Orquídea 35,98, Bombom Lacta 250,6 gramas 11,59, Sorvete Nobrelli 1 litro 300 10,99, Guaraná Antártica 2 litros 6,99, Amistel 269 ml 2,39, beba com moderação. E tem ofertas e descontos exclusivos para você no Clube Max. Porto apresenta Fronteiras do Pensamento 2025. Quanto as emoções impactam nas decisões racionais que você toma? Venha escutar Antônio Damasio, referência mundial em neurociência. Dia 11 de agosto, no auditório da Mackenzie. Garanta já seu ingresso em fronteiras.com. Patrocínio Paper Excellence, PwC e Mackenzie. Promoção Rádio Bandeirantes. Atenção, quem não votou e não justificou nos últimos 3 turnos eleitorais nem pagou a multa deve regularizar o seu título até 19 de maio. Consulte a sua situação e resolva tudo pelo aplicativo e-Título no site tse.jus.br ou no cartório eleitoral. Lembre-se, você precisa do título em dia para tirar passaporte, tomar posse em cargo público ou renovar matrícula em escola pública. Regularize agora mesmo. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Viva o Litoral. Dessa vez, a casa caiu. Entrei numa furada e nessa eu me dei mal. Eu tava na balada, curtindo na moral, ouvindo pop rock, dançando Jorge Ben. Ninguém aí comigo e eu ligado em ninguém. Lá foi outra tequila, aquela agitação. Pintou uma morena, do tipo exportação. Quem me roubou um beijo e sem eu perceber, saí dali com ela. É nesse clima, é o Vivo Litoral pra você na Rádio Bandeirantes, vai! Domingão, Dia das Mães, você se preparando pra ficar com a sua família, que beleza, hein? E o almoço, qual vai ser a pedida, hein? Qual é a sua comida favorita? Qual que é a sua comida favorita? Aquele prato, sabe aquela comida de mãe? Qual que é a sua, hein? Conta pra mim aqui, participe no WhatsApp da Bandeirantes. Então, já pra voltar nesse segundo bloco também aqui do Viva o Litoral, tem gente falando com a gente, tem ouvinte participando. Vai, Roger! 11 999 048756. Bom dia a todos. Meu nome é Lenilton, sou corretor de imóveis aqui de Santo André, Jardim Bela Vista. No meu ponto de vista, essa faixa 4 aí é uma enganação. Mudaram o nome, né? Criaram esse nome de faixa 4 Minha Casa Minha Vida. Você tinha aí há uns 3 anos atrás, os bancos privados, eles financiando imóvel aí a uma taxa de 5,99 ao ano. Hoje você tem um chamado Minha Casa Minha Vida a 10,5 ao ano, quase o dobro. Então, assim, é uma forma de enganar o cliente. Essa é a pura realidade no meu ponto de vista.
A participação do ouvinte da Bandeirantes aí, obrigado pela mensagem, falando sobre a alteração aí do Minha Casa Minha Vida, depende da Caixa ainda autorizar, mas o projeto já saiu do Ministério das Cidades, que para quem ganha mais, vai conseguir fazer um financiamento com uma taxa diferenciada de juros e também aumentando o valor do imóvel. Hoje o financiamento é na base de 400 e poucos mil reais, agora poderá financiar imóveis também a partir até R$500 mil. Vamos trabalhar, minha gente. Na segunda-feira não vou trabalhar. Na terça não vou pra poder descansar. Na quarta preciso me recuperar. Na quinta eu acordo, meio-dia não dá. Na sexta viagem pra veranear. Tem gente participando também por mensagem sobre aquela pergunta do que é que te dá mais trabalho hoje em dia. O Geraldo de São Sebastião mandou: o que me dá trabalho é aguentar os alunos da escola na qual trabalho. Pô, Geraldo, tá demais, a molecada tá te dando trabalho aí, Geraldo? E falando também do túnel aqui, o maquinzista Hugo que mandou mensagem. Esse túnel Santos-Guarujá é do novo PAC, do governo federal. Qual o valor do pedágio do túnel Santos-Guarujá? Também o Rubens perguntando, o pedágio segundo, até o governo do estado de São Paulo, e quem está bancando a obra, metade governo do estado, metade a autoridade portuária, que é vinculado ao governo federal, então 6 bi para cada um. Essa é a conta aí que estão fazendo. E segundo o governo do estado, o valor do pedágio será o mesmo que hoje é paga a travessia de Balsa Santos-Guarujá. Então, em média ali, R$12,60, depender do veículo, dia de semana, mas em média R$12,60. Então, esse é o valor prometido para passar aí no túnel Santos-Guarujá. Nós, inclusive, tá no YouTube da Rádio Bandeirantes a conversa que nós tivemos com a equipe do governo do estado que viajou ao exterior em busca de investimentos para o túnel Santos-Guarujá. Mas, alerta de polêmica no ar. Vai, alerta de polêmica. Os vereadores de Ubatuba aprovaram um projeto com regras para o uso de tendas nas praias da cidade. Esse projeto determina a proibição de instalação de tendas, e aqui o texto do projeto mesmo, do projeto, já diria o professor Luxemburgo. O projeto prevê a proibição da instalação de tendas, barracas, gazebos e estruturas similares, com algumas exceções. Guarda-sóis com até 3 metros de diâmetro estarão liberados, além de outras liberações também. Mas quem nós convidamos aqui para explicar esse projeto, e com polêmica mesmo, porque tem gente que fala, eu quero montar uma tenda lá na praia, a praia é pública, eu quero fazer do meu jeito. E tem gente que fala, não, fica ali, polui a visão, fica muito cheio, enfim, tem discussão dos dois lados. E quem nós convidamos aqui para explicar o projeto, o autor da proposta, o vereador Gade Gonzalez, do MDB. Vereador, um bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia, Garrafa. Só tenho a agradecer. Isso para mim é importante, passar essas informações. As pessoas elas precisam ter bem claro aí como funciona o projeto das tendas e para que realmente a gente tenha as praias com ordenamento com mais afinco no ordenamento aí. Aqui no projeto, vereador, diz que prevê a proibição da instalação de tendas, barracas, gazebos e estruturas similares. O que é que está liberado, o que é que não está liberado, se for sancionado pelo prefeito esse projeto, nas praias de Ubatuba? Olha, daqui para frente só vai ser liberado guarda-sóis com no máximo 3 metros de diâmetro. Os únicos que poderão usar tendas, como elas estão hoje, são só ambulantes com alvará, que eles poderão colocar uma tenda que ele acaba virando um ponto de referência também. O comerciante ele acaba podendo ter essa tenda para que todo mundo tenha guarda-sóis redondos e ele tem um quadradinho ali, ele vai virar ponto de referência na praia, porque realmente ele precisa de um espaço maior. O restante não, o restante vai poder só usar tendas de no máximo 3 metros de diâmetro, com exceções também de alvarás, com alvarás, ou eventos que terão alvarás aí da prefeitura, são algumas exceções. Mas de restante, a população de Ubatuba e também os turistas só poderão usar guarda-sóis. Quando o senhor fala alvará, é aquela situação, então, o ambulante que chega lá na praia em Ubatuba
e ele vai vender ali o seu produto, a sua comida, enfim, não é só chegar e vender, ele tem que pegar a documentação na prefeitura e muito provavelmente pagar ali para a prefeitura para usar o espaço para conseguir comercializar, isso? Sim, eles têm que ter licenças. O alvará que eu digo é um evento como um campeonato de surf, qualquer coisa nesse sentido. Eles terão também algumas tendas voltadas exatamente pro campeonato. Depois disso, não pode ser utilizado. Mas na praia, no dia a dia mesmo, pode chegar lá e sair vendendo na praia ou também precisa de autorização e pagar para a prefeitura? Sim, todo mundo que trabalha na praia tem que ter licença, tem que ser regularizado. E o que motivou a criação desse projeto da lei sobre esse uso de tendas nas praias? São diversos aspectos que a gente precisa analisar para fazer esse projeto. A questão da poluição visual é uma delas, que nossas praias elas estão lotadas de tendas e as pessoas penduram cangas, penduram toalhas, elas fecham completamente ali como se fosse a casa delas. E aí, debaixo da tenda tem churrasqueira, que também é proibido no nosso município, caixa de som, que também é proibido no nosso município, cachorro, que também é proibido na praia. Então, são diversas coisas que eles colocam debaixo das tendas que acabam atrapalhando também o visual da praia. Acabam atrapalhando também a população caminhar na areia. Não tem espaço na areia, na faixa de areia mais, para nada. Inclusive, a questão também da poluição, da segurança pública. A quantidade de crianças perdidas aumentou muito, porque o pai não consegue ver a criança mais na água, porque já não tem mais o visual da criança. Diferente de um guarda-sol, que só é uma madeira, uma coisa de poucos centímetros, as tendas, ela tem 4 colunas com tecido, coisas penduradas, que acaba realmente impedindo completamente o visual do mar e, consequentemente, as crianças têm se perdido, os policiais não conseguem ver a questão da segurança pública também. Os guarda-vidas, que quando uma criança se perde, precisa levar a criança para outro setor, esguarnece aquele setor e acabam acontecendo os afogamentos, até óbitos, porque o guarda-vida está em translado e acaba deixando uma correnteza sem ter a segurança devida e acaba acontecendo muitos problemas. E, vereador, o senhor não teme, com esses argumentos todos, claro, de conseguir ver a praia muito lotada e tudo mais, mas o senhor não teme de resvalar, pelo menos, de ter uma opinião por parte ali dos turistas ou da própria cidade, de ser um projeto um pouco higienista, e aí eu explico o motivo. O senhor comentou aí das pessoas pendurarem coisas em barracas e tudo mais, e não parecer aquela coisa da praia desorganizada, uma praia cheia de toalhas penduradas, nada disso. O senhor não teme que pode dar a impressão de um projeto que é para limpar mesmo a praia e ter um visual mais agradável, mas de repente não conversar com o público que frequenta a praia? Não, sim. A gente já pensou, refletiu em relação a isso. Tanto que o projeto, a gente fez audiências públicas direcionadas para isso. A gente trouxe a população para dentro da casa, ouvimos a população e praticamente 95% das pessoas que participaram e se pronunciaram foram pessoas a favor da proibição, justamente porque elas acompanham e conhecem os problemas aqui de perto, né? Praticamente os moradores. E os turistas em si, eles vão se adequar como se adequaram no Rio de Janeiro, em Bombinhas, em Guarujá. Nesses lugares já é proibido e acredito que isso vai acabar virando uma tenda nacional, vai acabar virando uma pauta nacional, porque as tendas são um problema que as prefeituras vão ter que enfrentar, as cidades litorâneas vão ter que enfrentar esse problema, porque senão não vão ter mais espaço. Imagina, cada ano que passa, Ubatuba recebe mais turistas e a gente já não consegue atender bem os turistas que estão hoje, pela quantidade de espaço que a gente tem. Imagina daqui 10 anos. E aquela barraca, por exemplo, geralmente de cor azul, que é aquela maior, sabe? Tem 4 pontas, e aí a pessoa sobe ali, faz uma pressão no meio, né? E fica grande ali, fica até meio bicudo ali a barraca. Esse tipo de barraca não vai poder mais. Proibido. Não, barracas de nenhum gênero vai ser liberado. Mesmo aquelas pequenininhas, para só proteger a criança, algo assim, bem baixinha, não? Não, eles vão poder usar guarda-sóis só. Como acontece no Rio de Janeiro. Você vai no Rio de Janeiro, não tem... Ninguém usa... Lá no Rio de Janeiro é 40 graus e ninguém usa tendas. É só guarda-sóis. E todo mundo vive de uma forma harmônica. E todas as praias de Ubatuba com essas restrições?
Sim. Eu até pensei, refleti em deixar praias mais isoladas com a liberação das tendas, mas a população que participou da audiência pública exigiu que fosse uma restrição para o município todo. E o projeto prevê como que a prefeitura vai conseguir fazer essa fiscalização? Sim. A gente colocou com a Secretaria de Arquitetura e Urbanismo, que já é prerrogativa deles fazer esse tipo de fiscalização, vão participar da fiscalização, Secretaria de Turismo, Secretaria de Meio Ambiente, Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Militar em atividade delegada. Polícia Militar não tem trabalho de fiscalização, no caso da prefeitura, mas em atividade delegada, sendo pago pela municipalidade, também faz a fiscalização. Então, deixamos o Guarda Municipal e diversos órgãos para a gente conseguir ter o máximo de braços possível para poder fiscalizar e essa lei não cair em desuso, né? Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o vereador Gade Gonzalez, que é o autor da proposta que prevê ali a proibição da instalação de tendas, barracas, gazebos e estruturas similares nas praias, em todas as praias de Ubatuba, ali com algumas exceções que no final aqui a gente vai descrever para que não haja nenhuma dúvida realmente desse assunto. E o senhor entende que a cidade tem a estrutura suficiente para conseguir fazer essa fiscalização? O senhor citou aí a Polícia Militar na operação delegada, mas isso acontece só na temporada, geralmente, né? Quando tem essa ação já da Polícia Militar. O senhor entende que a Prefeitura tem essa capacidade de fazer a fiscalização e quem for pego desrespeitando essa nova lei aí que está para ser sancionada, tem multa, vai ter o material apreendido? O que acontece? Justamente, multa de R$1.000 e apreensão do material. Inicialmente, a gente vai fazer um trabalho de conscientização. Mais do que conscientização, um trabalho de sensibilização. As pessoas vão ter consciência que vai ser proibido, que a gente vai mandar espalhar faixas pela cidade toda, mas a gente tem que sensibilizar também, mostrar o malefício dessas tendas para o nosso município. É importante mostrar para eles que a cidade não aguenta mais o desordenamento. As nossas praias estão completamente desordenadas, a nossa cidade não está trabalhando como deveria, então a gente precisa ter um ordenamento e as legislações para isso acontecer precisam ser feitas, porque se não tem proibição, as pessoas vão vir como elas querem. Se tem as proibições, a gente tem que fazer com que essa lei seja cumprida e a fiscalização, que eu inclusive vou estar na areia em diversos dias, na fiscalização junto aos órgãos, para a gente fazer com que essa lei seja cumprida. Quanto que vai ser a multa mesmo, vereador? R$1.000. R$1.000. E logo no começo não vai ter nenhum... Para o pessoal de repente se acostumar, aquele desavisado, não vai ter nenhum período de carência aí? Vai ter 2 meses de carência, assim que a lei for sancionada, e em seguida... Mas na temporada, né, vereador? Na temporada. Aí o pessoal corre a carência aí num mês que não é temporada, e chega um turista lá desavisado e já paga milão ali sem entender direito de onde está vindo. Mas ainda assim, o que vai acontecer? Vai ser avisado. Tem uma coesão, vai ter uma coesão na praia, que até os profissionais que trabalham na areia da praia, que também são prejudicados e muito por essas tendas, eles vão informando os turistas para que eles, quando eles conseguirem ter o conhecimento disso. Claro que em relação a toda a fiscalização, vai ter um prazo para a pessoa poder retirar de bom grado. Se ela não fizer a retirada, aí sim. Mas isso vai ter uma conscientização antes. Agora, o vereador, só uma dúvida que foge um pouquinho do tema, mas é uma dúvida mesmo para saber aí do pessoal de Ubatuba. Aquelas caixas de som já tem alguma lei aí em vigor na praia para não ficar ouvindo música alta, tá? Porque isso sim, isso enche a paciência, hein? Que é o cara ouvindo a música, um funk de um lado, rock do outro, e você não consegue nem conversar ali na barraca ao lado, embaixo do guarda-sol, né? Que barraca não vai poder mais. Mas já tem alguma coisa aí? Tem sim, já tem uma lei que proíbe, que inclusive... Eu vou deixar ela mais restritiva ainda. Estou conversando aqui com os demais pares aqui, para que as pessoas, além de ter as leis, para que a população saiba, a gente precisa colocar faixas espalhadas pela cidade, outdoors, a gente precisa investir pesado no marketing, mostrando para eles que eles não podem utilizar isso. Porque muitas pessoas, elas não vivem no litoral, elas não têm ideia de que isso atrapalha muito. Se a pessoa quer ouvir um som alto, eu acredito que ela devia colocar um fone de ouvido e estourar o máximo de volume que ela puder. Mas não adianta ela colocar um som alto para que, mais do que ela, toda a praia ao entorno dela seja ouvida. Então, a lei já existe, mas a gente tem que fazer com que ela seja cumprida. A Guarda Municipal, nesse ano, nessa temporada, apreendeu
muitas caixas de som, só que é uma epidemia de caixas de som. A gente precisa realmente fazer com que tenham faixas na praia para que a pessoa não vá para a praia com essas caixas. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E além daquilo, né, não é nem um desavisado, mas é uma questão de bom senso mesmo, educação, e aí por isso que entra o poder aí do município para conseguir fazer valer, já que a pessoa não tem educação, coloca a música lá no talo. Bom, vereador, para a gente se despedir aqui e não deixar nenhuma dúvida, o projeto ainda vai para a sanção do prefeito, mas pelo que tudo indica aí deverá ser sancionado. Tendas, barracas, gazebos e estruturas similares, que consta aqui no projeto, que serão proibidos. O que vai ser liberado? O que a pessoa pode chegar lá e vai conseguir curtir a praia em Ubatuba? Se ela quiser, muitas pessoas elas reclamam de que acontece que a gente quer ir lá na praia, só que o aluguel da cadeira ou do guarda-sol é muito caro. Ela não é obrigada a alugar de ninguém. Ela pode levar da própria casa dela. Guarda-sol de até 3 metros de diâmetro, cadeira de praia e poder aproveitar a praia ali como ela queira. Se quiser levar o cooler dela, pode levar, mas a gente precisa entender que vai ter que ter esse ordenamento para que todo mundo tenha espaço na areia, que a partir desse ano as tendas serão proibidas. Fechado. Vereador Gades Gonzalez, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Bandeirantes, no Viva o Litoral. Qualquer novidade aí, vamos conversando também. Então, nada de barraca na praia em Ubatuba, hein? Ainda dá ter uma colher de chá. Quando que o prefeito deve sancionar, vereador, o senhor já sabe? Vai ter mais 15 dias para ela sancionar, provavelmente nos próximos dias ela sanciona. Independente também se ela vetar, ou acredito que não vai fazer isso, a gente derruba o veto aqui na Câmara, esse projeto com certeza vai passar. Então a prefeita tem mais 2 semanas aí para fazer valer a lei ou não, vai depender dela e aí é outra discussão. Vereador, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Bandeirantes, um abraço. Ô Garrafa, obrigado, foi maravilhoso o bate-papo com você aí, a coisa fluiu, passou esses 15 minutos aí sem nem eu ver. Obrigado. Água de beber, beberá, que nem água de coco, cheiro de querer, camarada, é perfume no corpo, que nem água de coco. Valeu, obrigado ao vereador Gade Gonzalez, autor aí dessa proposta que proíbe tendas, barracas, gazebos e estruturas similares, com exceções, nas praias de Ubatuba. E tem mais ouvinte falando com a gente. Nós falamos há pouco aqui dos preços caros de porções nas praias aqui e tem gente falando de um açaí, Qual que é essa aí do açaí? Vem, Roger. Açaí com mousse de maracujá. Novidade, hein? Vim aqui na Praia Grande de Ubatuba e não tomar o açaí da Gabi é a mesma coisa que nem ter vindo, hein? Nossa, gente, meu Deus do céu, tá maravilhoso, imagina o sabor. Ô, Gabi, manda pra nós aqui, Gabi. Pode ser um açaí só com uma granolinha? Aí é bom papo, hein? Açaí com uma granola. Pode ser só um pouquinho, aqueles potes de 5 litros. Pode ser só pra gente molhar o bico mesmo. Ô, Gabi, pô, ajuda pra nós aí, né? Dia das Mães. Vou levar pra minha mãe lá um açaí. Sabe como é que é, né? Bom, vamos pra um rápido intervalo comercial e voltamos já com muito mais pra você. Viva o litoral! Pé na areia, caipirinha, água de coco, a cervejinha. De pé na areia, água de coco, beira do mar. Pé na areia, caipirinha, água de coco, a cervejinha. Pé na areia, água de coco, beira do mar. Rede Bandeirantes de Rádio. Estamos apresentando Viva o Litoral na Bandeirantes. O que será que tem no Forte Viron? Tem disposição, tem ação, desempenho, tem foco pro estudo, trabalho, pro treino, tem noite, tem festa, tem muita energia, tem vida de sobra pra noite, pro dia. Estuda, conquista, performa, namora, tudo pra viver agora. Forte Viron tem ativos que ajudam no seu desempenho físico, mental e sexual. Faça um teste, passe na sua farmácia e conheça Forte Viron. Você sempre pra cima. Forte Viron é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Consulte o médico ou farmacêutico. Leia a bula. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado, por dentro das novidades. E, claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes. A
Atenção! Quem não votou nem justificou a ausência nos últimos 3 turnos eleitorais deve regularizar o título até 19 de maio. A multa é de R$ 3,51 por turno eleitoral. Qualquer cobrança além disso é golpe. Todos os serviços da Justiça Eleitoral são gratuitos, incluindo a emissão de certidões. Consulte a sua situação e regularize pelo e-título no site tse.jus.br ou em um cartório eleitoral. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. O nosso amor. A novela que é sucesso em vários países do mundo está agora na tela da Band TV. Café com Aroma de Mulher. Uma história envolvente, onde o amor tenta superar as disputas, os preconceitos e os obstáculos. Café com Aroma de Mulher. De segunda a sexta, 20h30 da noite, na Band TV. Paixão de mulher. Viva o Litoral, na Rádio Bandeirantes. Tem homem que não abre mão de uma mulher gordinha. Tem homem de perder a linha com mulher sarada. Tem homem que só acha graça nas novinhas. E outros que só se engraçam com as casadas. É o Viva o Litoral pra você aqui na Rádio Bandeirantes, domingão de Dia das Mães, que beleza. Me conte aí, como é que vai ser o almoço? Vai ser o almoço aquele que o filhão faz pra mãe ou a mãe? Comida de mãe, né? A mãe faz a comida, dá o presente, mas é o dia dela e elas todas merecem. Parabéns pra todas as mamães. Ó, e chegou um momento maravilhoso, eu adoro, em especial de dicas, sugestões. Você que tá pensando e sabe, pegar a estrada e curtir algo diferente, chegou o momento de... Viver o Litoral. Anota aí. Então vamos começar com a Praia Grande. O Diogo Braga vai falar um pouco pra gente, até uma sugestão do nosso ouvinte, hein? O Portinho na entrada de Praia Grande. E aí, Diogo Braga? Fala, Garrafa, tudo bem? Não estou presente aí no programa, mas semana que vem tô de volta e faço questão de trazer uma dica pros ouvintes. Vamos trazer o Viver o Litoral, é claro. E hoje vamos falar de um dos pontos turísticos mais famosos da Praia Grande, o Portinho. Nossa, ouvinte, tem tanta coisa pra fazer lá. Você pode relaxar e ficar pescando no famoso deck da praia, ou levar os filhos pra brincar no playground ao ar livre. Se você gosta de esporte, olha, é o lugar certo. O parque tem uma quadra poliesportiva, 2 de tênis e 2 campos de futebol. Além de você poder fazer aulas de vela e canoagem, isso mesmo, na escola do Navega SP. E se eu te falar, Garrafa, que tudo isso é de graça, você acredita? É isso mesmo. Além disso, se você não quiser fazer esporte, não quiser pescar, você pode reunir os amigos, porque lá tem 32 quiosques com churrasqueira e total acessibilidade e, claro, de graça, para você se reunir com amigos e familiares. Para usar, basta agendar no site agendamento.praiagrande.sp.gov.br. E ainda, Garrafa, tem um passeio cultural, é isso mesmo, se você gosta de cultura, se você gosta de história, tem o Museu Ambiental no Portinho. Ele conta com laboratório, salas para oficinas de reciclagem e biblioteca, além de uma horta e estufa com plantas diversas. Tem tudo, Garrafa, no Portinho. O Portinho fica todos os dias aberto, das 8 às 6h30 da tarde, e fica na rua Paulo Sérgio Garcia, sem número, no bairro Sítio do Campo, lá na Praia Grande. Que dica maravilhosa, hein, Garrafa? Aquele abraço, bom domingo! Ainda no litoral sul de São Paulo, um mergulho à história. A nossa Maria Eugênia Cotait, a Magê, vai te contar um pouco sobre o passeio de Padre Anchieta em Itanhaém, Magê. Oi, Garrafa, um bom domingo pra você. Hoje eu vim falar sobre o passeio na Passarela de Anchieta, em Itanhaém. O local é considerado um dos mais bonitos cartões postais da cidade. Ao caminhar os 220 metros de passarela, é possível observar cada detalhe de uma paisagem que une o verde das árvores com o azul das ondas do mar. O destaque desse passeio é a visita à Cama de Anchieta. Localizado no fim da passarela, o ponto é uma formação rochosa na Praia do Sonho. Reza a lenda que era ali onde São José de Anchieta repousava, criava poemas e orava à Virgem da Conceição.
o padre e missionário participou da fundação do Colégio Jesuíta da Vila de São Paulo de Piratininga. A data é reconhecida como o dia de fundação da cidade de São Paulo. São José de Anchieta aprendeu a língua tupi, dominante no litoral brasileiro no início da colonização, para ensinar e catequizar os nativos. Ele foi canonizado em 2014 pelo Papa Francisco como o terceiro santo brasileiro. Que espetáculo! E vamos convidar aqui, com estreia no Viva o Litoral, o Guilherme Maciel falou: Garrafa, eu quero participar do Viva o Litoral e desse quadro, o Viver o Litoral. Tenho dicas especiais. Então, Guilherme Maciel, nosso maciça, se consagra aí. O que é que você vai me contar dessa trilha aí das 7 praias em Ubatuba? Essa eu não conheço não, hein, maciça? Bom dia! Fala, Garrafa! Muito bom dia a você! Eu queria mesmo estrear aqui nesse seu incrível programa. E hoje eu trago 2 passeios incríveis para quem ama a natureza, mar e um pouco de aventura. O primeiro é a Trilha das 7 Praias em Ubatuba. São cerca de 10 quilômetros de caminhada por praias paradisíacas como Lagoinha, Bonete e Cedro do Sul, com mar cristalino, areia clara e muita vegetação. A trilha pode levar de 4 a 6 horas. E o melhor, no fim dá pra voltar de barco, curtindo a vista da costa pelo mar. Já em Ilhabela, a trilha do Pico do Baepi é uma ótima opção. Com mais de 1.000 metros de altitude, o topo oferece uma vista de 360 graus da região. São aproximadamente 7 quilômetros de subida em meio à Mata Atlântica. Ah, é trilha puxada, para quem gosta mesmo de exercício, e a vista é bem recompensadora. A entrada vai só até meio-dia, então é bom sair cedo e estar preparado. Essas são as dicas do Viver Litoral dessa semana, para quem quer explorar o litoral paulista com aventura e paisagens inesquecíveis. Volto com você, Garrafa! E para você de Mongaguá, atenção, porque o nosso João Leite da TV Tati Band, afiliada aqui da Band, nosso parceiro João Leite, tá avisando que o Festival de Morango em Mongaguá, que foi um sucesso no final de semana passado, foi estendido. Que história é essa aí, hein, João Leite? Bom dia! E viva o litoral! Bom dia, Garrafa, bom dia a todos que estão aqui ligados na Rádio Bandeirantes nesta manhã de domingo. Aliás, feliz Dia das Mães para todas as mamães. Toma essa liberdade aqui pelos microfones desta potência que é a RB e cumprimento aí todas as mulheres mamães que estão na sintonia. E que tal então aproveitar a data para dar um passeio? Legal, né? E aí, Garrafa, olha só, tem uma sugestão bacana e até gostosa, viu? Em Mongaguá, cidade aqui da Baixada Santista, Mongaguá, acontece a primeira festa do morango. Este final de semana é o último de atrações, a entrada é gratuita. O evento traz diversos pratos temáticos à base da fruta. Tem apresentações musicais e tem também muita atração infantil. É para toda a família. O festival acontece na Praça de Eventos do Samba, fica no centro da cidade de Mongaguá. A festa começa sempre após o almoço. Como hoje é o último dia, corre para aproveitar as delícias e as atrações, que é tudo de graça, como eu disse, na Praça de Eventos do Samba, no centro de Mongaguá. É muito bacana, né? Feliz Dia das Mães mais uma vez para todo mundo e bora curtir. Viva o litoral! Eu volto com você, Garrafa. Valeu, João Leite. Festival do Morango em Mongaguá, hein? Aí sim, aí é dica boa, hein? Logo de manhã, moranguinho, hein? Show de bola. Carolina é uma menina bem difícil de esquecer. Andar bonito e um brilho no olhar. Tem um jeito adolescente que me faz enlouquecer. E um molejo que eu não vou te enganar. Maravilha feminina, meu docinho de pavê. Inteligente, ela é muito sensual. Te confesso que estou apaixonado. E você já tá sabendo que foi concedida ali para iniciativa privada um trecho da rodovia Padre Manuel da Nóbrega. E um ouvinte aqui da Praia Grande mandou este recado pra gente tentar pelo menos esclarecer. Vai! Bom dia, tudo bem? Aqui é o Carlos da Praia Grande. Eu gostaria de saber como vai ficar depois que a concessionária Nova Litoral pegou aqui a Padre Manuel da Nóbrega. Como está a situação dos pedágios? Como vai ficar a situação dos pedágios? A gente já sabe que vai ter pedágio em Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, pedágios, aqueles free flow, né, que fala, eu acho que é isso. Como que está essa situação? Poderia informar pra gente? Obrigado.
Boa, obrigado, Carlos. Obrigado pela sua participação e pela sua mensagem. Nós procuramos a Artesp para ter até uma resposta de como vai funcionar na prática do ponto de vista de quem deve fiscalizar, que entre os fiscalizadores também a Artesp. Mas até agora nós não conseguimos o retorno da Artesp. No entanto, também fiquei curioso aqui para entender como vai funcionar este sistema Free Flow. Tem na rodovia dos Tamoios, a Castelo Branco, aqui na região metropolitana de São Paulo, também terá o Free Flow, e aí aquela situação, né, que você paga aquilo que você usa exatamente, um senso de justiça. Mas tem gente também que tá bravo, falando, antes eu não pagava, agora vou pagar, enfim. Por isso nós convidamos aqui o Maurício Januzzi, advogado especializado em legislação de trânsito. Doutor Januzzi, muito obrigado pela participação e esclarecer aqui para os ouvintes da Bandeirantes como vai funcionar esse Free Flow na rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Um bom dia, doutor. Bom dia, Garrafa. Bom dia a todos os ouvintes. Doutor, de cara mesmo, esse pedágio Free Flow, como é que vai funcionar? A gente fala que na Castelo Branco também já vai ficar assim, na rodovia dos Tamoios já tem também o Free Flow, mas como é que funciona na prática, algo que a gente vai se acostumar a ver com cada vez mais frequência? Na verdade, esse pedágio é uma forma de você não ter como parar na praça de pedágio para fazer o pagamento com dinheiro, em moeda, etc., né? E sob esse ponto de vista é uma inovação que faz com que as pessoas não parem nesses locais, não percam tempo na viagem, porém existe aí toda uma repercussão em torno do percurso, né, do valor do percurso. E, sob esse ponto de vista, existem aí tratativas do próprio governo do estado dizendo que, especificamente, só vai cobrar pelo aquele trecho que foi utilizado. Portanto, fazendo justiça, então, diferentemente de estradas que você paga no começo e pode sair dali a 2, 3 quilômetros depois, e a outra pessoa sair daqui a 30, 40 ou 50 quilômetros pagar a mesma coisa que você. Vai ser mais justo, né? Por assim dizer. Que é o caso, dá um caso aqui de São Paulo, da rodovia Castelo Branco, né? Muita gente mora agora em Alphaville, Barueri, né? Cada vez mais crescendo ali essa região da Grande São Paulo. O cara paga quase R$6 de pedágio para ir, para voltar e sai 1 quilômetro à frente. É um método mais justo. E tem também quem vai reclamar falando, poxa, antes eu não pagava e agora eu vou ter que pagar, porque o cara saiu antes do pedágio. Também tem esse... Exatamente, tem infelizmente, essa situação, né? Agora, doutor, uma dúvida. Como é que funciona a cobrança disso? A pessoa todo mundo agora vai ter que ter dentro do carro uma tagzinha. Como é que funciona? Então, na verdade, isso vai ser feito pela leitura da placa, né? E não necessariamente ter uma tag, né? Porque senão ficaria até inviabilizado. Agora, a ideia no futuro é que aquele QR Code que tem na placa, né, da placa Mercosul, que a grande maioria dos carros novos e aqueles quando são vendidos tem que trocar essa placa, já venham com essa leitura para não precisar existir essa tag. Ou seja, haverá ali uma leitura de inteligência artificial e a pessoa, então, é cobrada nesse sentido, né? E aí, como é que chega a conta? Por e-mail? Como é que faz para pagar? Provavelmente, como a gente tem esse documento junto ao Detran, em que eles têm os dados, né, do e-mail, etc., vai vir a conta por e-mail para efetuar o pagamento. Ah, e já chega por e-mail, já consegue fazer o pagamento. Mas, por exemplo, quem hoje tem essa tag aí, de várias empresas agora, né, para justamente acelerar a saída do pedágio, quem já tem esse material agora não vai precisar usar mais? Não, tecnicamente não, porque vai ser para todos, né? Então, ainda nesse momento de transição, eu acredito que essas tags aí estão com os dias contados, se forem todas feitas de acordo com essa situação que eu mencionei. Mas o governo também estuda fazer uma licitação para ver, eventualmente, qual companhia poderia fazer isso também, não só pela leitura do QR Code que tem na placa, etc. Do ponto de vista jurídico, isso tudo já está, esse Free Flow já está regulamentado aqui no Brasil? Sim, já está regulamentado. Aliás, nas próprias licitações das vias que são concedidas, né,
existem nos aditivos e existem nos contratos a exigência de que os novos pedágios sejam feitos dessa forma. Eventualmente, passei lá no Free Flow, chegou a cobrança, não paguei, consta como uma infração de trânsito ou apenas uma dívida? Como é que funciona? Não, consta como uma infração de trânsito, porque você é considerado como você passando no pedágio sem o pagamento, e isso vai ficar constando quando você for licenciar o carro, né? Todo ano você tem que fazer isso, vai ficar lá aquela multa para você pagar, senão você não licencia o carro. O motorista ele tem o direito de saber ali exatamente quanto que será cobrado antes de passar pelo Free Flow? Ele terá direito de saber, tecnicamente, através de placas, né? Dizendo que há o dispositivo e o valor que vai ser pago na medida em que ele tem que ser avisado necessariamente antes de que existe a cobrança daquele valor, né? E em qual caso o consumidor, por exemplo, quem vai passar o motorista ali pelo Free Flow, ele pode contestar a cobrança, falar, poxa, não, eu saí antes, o Free Flow calculou errado, terá algum tipo de canal aí para reclamação? Com certeza terá canais de reclamação, né, como deve existir sempre, e a pessoa caberá a ela fazer essa prova, já que pelo sistema de fibra ótica, a concessionária vai ter como saber e aferir isso através de dados eletrônicos, né? O que vai ser igual multa de trânsito, né? Vai ser difícil comprovar que aquilo lá, que o focinho de porco não é tomada, é um negócio de louco. Exatamente. O grande problema é justamente isso, porque a administração e a concessionária têm as informações na mão e nós, consumidores, não, né? Então, realmente fica difícil de contestar depois. Parceria, né? Uma PPP. Uhum. Eles têm que dar uma contrapartida, não é só a empresa ganhou, instala lá o Free Flow e tá tudo beleza. Tem que fazer a obra, tem algumas... Na verdade, ela tem que ter uma contrapartida com a concessionária, né, que administra, auxiliando ali naqueles trechos a pavimentação, a iluminação, a colocação de placas de sinalização, toda essa história para que aquele dinheiro, né, seja logicamente revertido na questão do sistema viário. Essa é a ideia. Se vai ser feito ou não, cabe ao Ministério Público fiscalizar, né, e a Controladoria do Estado também, que é um órgão de fiscalização, fazer essa fiscalização com relação à empresa. Dr. Maurício Januzzi, advogado especialista em legislação de trânsito, especializado no assunto. É o tipo de coisa, esse Free Flow, é algo que realmente funciona pela experiência que o senhor tem de outros países? É algo que pega mesmo? As pessoas ficam satisfeitas, entendem realmente que é algo mais justo, que vai cobrar aquilo que você exatamente usou? Eu acho mais justo, mais adequado, mais moderno, e nos grandes países da Europa e nos Estados Unidos é o que se implementa como forma de pagamento pelo uso das estradas de rodagem, né? Então, acho que é uma inovação importante, uma inovação que veio para ficar e será expandida com certeza. Mas não corre o risco que você fala assim, legal, é mais justo mesmo. Aí hoje, por exemplo, para ir para Santos, para o Litoral Sul, você paga o pedágio mais caro do Brasil, lá o da Imigrantes, que é quase R$40. Aí você pode questionar, poxa, não, acho muito, acho pouco e tudo mais, tal. Corre o risco, por exemplo, da concessionária começar a aumentar demais o valor e o trecho percorrido, no início você fala, pô, até que tá valendo, agora eu tô usei, sei lá, R$2 de estrada, até que tá valendo aqui na proporção. Mas não corre o risco da concessionária começar a falar que o trecho inteiro custa, sei lá, R$200, aí na hora que você vai ver a conta, não valeu a pena nada? Na verdade, corre esse risco, mas os abusos devem ser controlados, como eu disse, pelo Ministério Público que fiscaliza a execução do contrato, pelo próprio governo, né, que concede, que é o poder concedente, e também a Controladoria, que irá fiscalizar à risca aquilo que diz o contrato e as formas de fazer o reajuste desses valores. Ou seja, a gente tem que contar ali que o governo do estado amarrou muito bem o contrato para a gente não enxergar abusos aí, que depois de alguns 5, 10 anos o pessoal começa a falar, não, aqui não terei aqui, porque precisava fiscalizar, né? Tem que fiscalizar. É a Artesp que fiscaliza isso, doutor? Na verdade, é a Artesp junto com a Secretaria de Transportes, né?
e também a Controladoria, o Ministério Público, são vários órgãos que podem fazer a fiscalização disso. Doutor Maurício Januzzi, advogado especializado em legislação de trânsito, esclarecendo essa questão aí do free flow, que já, a partir já dos próximos meses, muita gente que pega a rodovia Padre Manuel da Nóbrega vai conseguir observar em pelo menos 11 trechos da rodovia Padre Manuel da Nóbrega, praticamente toda a extensão ali do litoral sul de São Paulo, que esse trecho será concedido para a iniciativa privada. Doutor, muito obrigado pela participação, os esclarecimentos com os ouvintes da Bandeirantes. Eu que agradeço o convite e fico à disposição de vocês e da rádio. Obrigado. Já que vai fazer o free flow e tal, tem que deixar um período também pro pessoal se acostumar, né? Uma carenciazinha ali pro pessoal saber como é que funciona, né? Que aí já chega já multando todo mundo, aquela coisa toda e para, né? Para com isso. Bom, tem mais um ouvinte aqui, dá tempo? Ah, dá tempo. Roger já deu sinal aqui que sim. Põe mais um ouvinte da Bandeirantes, vai. Bom dia, aqui é o Áureo Gil de Santos. Eu queria saber sobre o túnel. E os moradores realmente vão ser retirados, já tem a quantidade, aqui todo mundo está aflito sobre isso, sobre indenizações das casas. Como é que está essa parte, por favor? Eu conversei com o prefeito Rogério Santos há um mês, no nosso programa ao vivo que fizemos, Quebra-Mar, lá no Emissário Submarino. E o prefeito falou que já a prefeitura mesmo, junto com o governo do estado, os dois já estavam conversando com os moradores ali da Praia do Macuco, para acertar ou um aluguel social, ou já uma moradia que já está pronta, já uma espécie de conjunto habitacional, e as pessoas iriam decidir, ou iriam receber um dinheiro, um valor ali do metro quadrado que ainda será reavaliado para as pessoas receberem esse valor, ou eventualmente ir já direto para esse conjunto habitacional. Então, segundo o prefeito, as famílias estão sendo orientadas e vão conversar ali de maneira individual com cada uma delas. Vamos ver na prática se isso funciona e estaremos atentos, porque já a licitação está para correr aí do túnel Santos Guarujá, a empresa vencedora deverá ser anunciada entre agosto e setembro. Então as obras já vão começar e aquelas pessoas vão sair dali, já não tem mais volta não. Bom, e quem não vai sair nada, e quem tá chegando, na verdade, é o Paulo do Vale, o nosso PDV. Hoje você acertou, PDV, né? Aí sim, hein? Cobrindo as férias do João Paulo É. Capelanes. Ó, PDV, nesse clima, nesse astral, nesse Dia das Mães especial, com muito esporte, informação, prestação de serviço, porque tá chegando aí o Domingo Esportivo Bandeirantes. Você que participou aqui do Vivo Litoral,